Bah! Minha diretoria, bem-vindos! Hoje, um dia doce, né, Camila? Um assunto basicamente emocional. Pessoal, hoje nós estamos aqui com o Jader. O Jader, ele é gerente de produção do, eu posso chamar de conglomerado, não saberia dizer melhor, o Grupo Florestal, que hoje ele engloba várias marcas que nós vamos citar aqui durante o programa, e eu tenho certeza que muitas vão remeter provavelmente à infância de vocês. O Jader, ele é graduado em Ciências Contábeis, então a gente já achou alguma coisa aqui nos bastidores em comum. Assim como eu, ele também trocou de profissão, foi fazer uma pequena incursão na chocolateria para auxiliar um amigo, era para durar um mês, acabou ficando 25 anos. O Jader tem 50 anos, ou seja, 50% da vida dele é como chocolatier. Bem-vindo, amigo. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando sobre algo que eu amo, que é a minha paixão, como a Camila falou. Chocolate para mim é emoção. A gente fabrica emoção lá em Gramado, aqui em Lajeado. Então, emoção. Chocolate para nós é isso, emoção. Jader, para nós, né? Para nós, Porque com certeza. A gente já estava comentando aqui que a Florestal fica em Gramado e muitas boas lembranças, como gaúcha da infância em Gramado, das lojas de chocolate, dos odores das lojas de chocolate, só remete a coisas boas. Isso aí. Então, queria agradecer então a Jato, a Bayer, a Pioneer e a Tulipas Joias, né, Camila? Tulipas Joias, pode mandar os brincos também. Jader, eu acho que o que a gente gostaria de saber agora, de início, é a história do chocolate. Como é que começou isso aí, que hoje é uma indústria que gira muito dinheiro, tem a produção do cacau. Nos fale um pouco da história do chocolate. Bom, chocolate, a nossa matéria-prima do chocolate é o cacau. O cacau nasce lá no meio da floresta e caminhou pela história da humanidade há 3.000 anos. Há 3.000 anos o homem tem o contato com o cacau. O cacau é originário da bacia do Rio Amazonas e depois subiu em direção à América Central, México, onde foi domesticado. E lá começou a se utilizar o cacau como uma bebida. Uma bebida. Uma bebida. Então, inicialmente, a maior parte da história do chocolate, do cacau, do chocolate, é uma bebida. A parte onde ele é feito barra é recente, relativamente recente. Era uma bebida. Recente quanto? 1830. Bem recente. Bem recente. E me diz uma coisa, eu assisti alguns documentários, isso não por causa do programa, mas pelos interesses da vida. Astecas, maias, incas, algo assim, né? Isto é, eu gosto muito do chocolate, ele é muito envolto em lendas, tá? Então eu gosto muito dessas lendas do chocolate. O nome científico do cacau é Theobroma cacau, é um alimento dos deuses. Para os maias, para os astecas, para os olmecas, o cacau foi um presente dos deuses. Um deus desceu lá do paraíso e trouxe, surrupiou uma mudinha de cacau e plantou na terra e deixou para eles. Isso é uma das lendas. Existe outra lenda que é uma divindade maia, coração do céu, criou tudo que existe na terra, os rios, as plantas, as árvores, as pedras, mas faltava criar algo muito importante que era o ser humano. E nada dava certo, nada dava certo, nada dava certo. E ela começou a misturar algumas coisas, milho, lama, e introduziu o cacau nessa mistura e criou nós, seres humanos. Então, no nosso ser tem o cacau. Então, o cacau está no nosso íntimo. Para eles, quando eles tomavam essa bebida, eles estavam incorporando a cabeça desse Deus. Como acontece no cristianismo, né? Quando o padre lá consagra o pão se torna o corpo de Cristo. Para eles era a mesma coisa. Então, tem essa questão da lenda, é muito bacana. Que interessante, a gente gosta muito dessas lendas e histórias que se contam, né? A gente escuta muito falar do soldi em Roma, que era o salário dos funcionários dos agregados pagos em sal. E eu também ouvi muito falar desse, não sei se uma lenda ou se uma realidade, que se trocavam produtos na época. O salário seria em grãos de cacau e ele seria a moeda de troca para todo o restante do comércio no local, né? Na América Central, naquela região. O que a Camila falou ali, essa questão da moeda de troca, tá? Então, realmente era isso, tá? Quando os espanhóis chegaram na América, que tiveram esse primeiro contato com o povo americano, esse povo disse que tinha muita riqueza. Então, Hernán Cortés brilhou o olhinho, achou que era ouro e prata. E quando ele chegou lá, não. Para eles, a riqueza era a semente do cacau. Quanto mais semente de cacau, mais tinha.
Tanto é que o imperador deles, Montezuma, ele tomava em torno de 50 taças de chocolate por dia. As taças eram de ouro e conta a lenda que ele tomava o chocolate e jogava fora a taça. Porque para ele o chocolate, a amêndoa era muito mais valorosa do que o próprio ouro. De onde vem o cacau que vocês usam? Sheila, posso só dar mais uma caminhadinha na história para a gente chegar no Claro. ponto, para a gente não perder a linha da história. Então, os espanhóis chegaram na América, tiveram o primeiro contato com o chocolate, gostaram, o chocolate dava força, dava energia para os guerreiros, eram só os imperadores, os reis, a alta nobreza que podia consumir, o povo não consumia. E Hernán Cortés chegou aqui, o pessoal achou que ele seria o novo rei, o novo imperador que viria, presentearam ele com muitas sementes de cacau e mudas de cacau. E Hernán Cortés, na volta para a Europa, ele já passou em algumas ilhas e já foi plantando cacau. Ele já começou a distribuir o cacau mundo afora, chegou lá, apresentou essa semente, apresentou essa bebida para o rei se apaixonou, foi uma febre, adorou isso, e a Espanha manteve esse segredo por alguns anos, somente alguns monges poderiam fazer essa bebida, era servida só também para altas classes, para os reis, mas começou a coisa a sair um passando para outro, e todo mundo começou a fabricar esse chocolate, começaram a fazer cafeterias de chocolate, e isso aí então se difundiu para o mundo todo. Chegou a Revolução Industrial e aí o chocolate se popularizou. De onde o nosso chocolate vem? Vem de um produtor, tá? A gente necessita desse produtor. E a gente, como indústria, valoriza muito essa cadeia. Sem um produtor, nada acontece. Então, lá na fazenda, existem algumas etapas. Primeiro, claro, a questão da colheita. O cacau, ele produz quase todo ano. Então, quem vai colher precisa saber o tempo certo de colher, porque na mesma árvore tem frutos maduros, frutos não maduros. Então, ele precisa colher de uma forma correta. A colheita é manual? Manual, não é mecanizada. O cacau também, principalmente no Brasil, de onde na Bahia, ele é plantado de uma forma chamada cabruca, que é do verbo cabrucar, então eles fazem buracos na floresta e plantam embaixo da sombra das árvores maiores. Ele cresce muito bem ali na sombra das árvores, então não precisa desmatar para plantar o cacau. Então, cacau sombreado. Sombreado. Claro, agora, graças a Deus, com o agro se desenvolvendo, a gente já tem migrado a produção de cacau para algumas áreas de cerrado, onde tem mais sol. Então, o cruzamento de algumas plantas já estão se resistindo mais ao sol. Mas, principalmente quando ela é jovem, ela precisa de sombra. Sombra e proteção das árvores maiores. Sombra e água fresca. Sombra e água fresca, tá? Não podemos martirizar a plantinha, tá? E me diz uma coisa, tinha uma novela na Globo, não me lembro se era Renascer, provavelmente, né? Acho que foi, teve um remake agora. Teve um remake, aparecia toda essa questão da plantação do pé de cacau na sombra. É uma cultura belíssima, não é? É uma história muito belíssima, tá? É uma história assim que as pessoas ao verem uma barrinha de chocolate, por isso que eu falo da emoção, elas têm que entender que atrás daquilo ali tem uma cadeia toda de trabalho, tem alguém que foi lá, que precisou pisar em cima dessa semente de cacau para que saísse um bom cacau. Então, realmente é como aparece na novela, tá? Então precisa ter a colheita manual, abre a semente, abre o fruto, tira a semente, põe a semente para fermentar, vai lá, vira a semente, depois de fermentada põe para secar nas barcaças, tampa quando chove. Eu acho que é um processo muito parecido com o do café, né? Muito parecido com o café. E a gente já tem aprendido no cacau muitas coisas do café, tá? Coisa do terroir. É, porque me parece que a evolução da cadeia do chocolate está assim caminhando para a mesma. Eu acho que está caminhando simultâneo, né? Sim. Essa questão, antigamente a gente tinha no supermercado o chocolate ao leite, talvez um chocolate branco e ponto final. Talvez mais tarde tenha começado os meio amargos, e agora tem todo um movimento aí de chocolates muito especiais. Sim, a indústria vai evoluindo, né? A gente vai buscando, a gente vai conhecendo melhor os benefícios que o chocolate, que o cacau tem para a saúde e vai melhorando nossas formulações, sempre seguindo. Quais são os benefícios do cacau? Assim, eu sempre gosto de dizer para as pessoas que sempre tem que ter um acompanhamento médico, tá? Porque senão a pessoa pode achar que só comer chocolate ela vai ser eterna, tá? Não vai viver uma vida muito feliz, tá? Os benefícios do chocolate estão nesse carinha aqui, que é a massa de cacau, é a semente moída. Então aqui é feita essa pasta, aqui tá os benefícios do chocolate. Aqui é cacau, não é chocolate. Não é chocolate. Isso é bem legal falar, tá? Porque algumas pessoas dizem, meu chocolate é 100% cacau. Não é. Não existe chocolate 100% cacau. 100% cacau é cacau. Tá? Então assim, para ser chocolate, tecnicamente chocolate é uma suspensão de sólidos numa fase gordurosa. Então precisa ter outro ingrediente para ser chocolate, tá?
Então, os benefícios estão nesse cara. Então, ele tem os flavonoides, antioxidantes, ajudam na pressão, combate o colesterol ruim, melhora o colesterol bom, sabe? Ele tem saciedade, então, para quem precisa fazer alguma dieta, comer um chocolate num percentual maior de cacau. Mas sempre precisa ter um acompanhamento médico, nutricionista e ler o rótulo, tá? Assim, a gente começa a entender o chocolate lendo o rótulo, lendo a lista de ingredientes. Por que batem tanto no chocolate? Falam que não coma chocolate demais, porque chocolate faz mal. Às vezes tem isso. Tem esses mitos, tá? E, sim, tudo que é exagerado, claro que vai fazer mal para a nossa saúde, tá? Mas um bom chocolate, se a gente comer moderadamente, não vai fazer mal nenhum, tá? Então, Como tudo na vida, o que é demais estraga, né? não, tudo que a gente E o- exagera O cacau comprado por vocês vem da onde? vem do sul da Bahia ou do Pará. Tá? Sul da Bahia ou do Pará. Dependendo de onde tem a maior disponibilidade, tá? O cacau, ele é um commodity, né? Então, o commodity agrícola que mais foi valorizado neste ano, 191%, mais ou menos, tá? Nossa, Então, Uma grande alta. muito alto, tá? Muito alto, porque a demanda é muito maior que a oferta. Há alguns lugares na África onde se produz cacau, ainda a produção está engatinhando, então ela adoece muito fácil as plantações. Existem algumas outras culturas Ainda que... tem a vassoura de bruxa? Assim, esse era o tema da novela. esse era A o tema da vassoura novela. de bruxa. A vassoura de bruxa, assim, a gente tem que analisar bem. A vassoura de bruxa, o Brasil era o segundo maior produtor de cacau. Final da década de 80, a vassoura de bruxa, dizem que foi introduzida ou não, tá? Então sei, cada um leva só o que é verdade. Mas a vassoura de bruxa, ela dizimou a produção cacaueira da Bahia. Então dizimou, ela acabou, acho que quase 80% da produção deixou de existir, muitos desempregos e muita gente endividada, muito produtor endividado. Então muitos abandonaram a produção, existem assim, algumas pessoas que comentam que houve um aumento de suicídios naquela região em função de todo esse acontecimento. As pessoas um dia estavam bem, no outro dia não tinham mais nada. Mas teve alguns que pensaram assim, cara, a gente já está no problema. O problema está aqui com a gente, não vai adiantar a gente ficar chorando, se lamentando. E começaram a fazer cruzamentos de plantas, enxertia. Planta 1, planta 2, até conseguir um cacau extremamente resistente à vassoura de bruxa e com uma boa produtividade e com um excelente cacau, um excelente produto final, um excelente chocolate. Então, claro, a vassoura de bruxa é uma preocupação, ela nem existe ainda, a gente precisa ter um controle, precisa ter um cuidado, mas a gente está sempre aprimorando as plantas para serem resistentes a essa vassoura de bruxa. Então hoje é uma coisa que está controlado. É controlado no Uma Brasil. doença que está É controlada. controlada. Mas, Jader, há alguns anos atrás, os consumidores estavam em pânico, porque não sei se era um boato ou se tinha um fundo de realidade, que novamente os cacaueiros seriam dizimados e não haveria mais chocolate. O que que era aquela histeria coletiva que estava acontecendo? São coisas que acontecem, o mundo ia acabar no ano 2000, Ia, né? Então não tudo, acabou. mas assim, o produtor rural em geral é muito resiliente e é um povo batalhador. Cara, não vai acabar, isso não vai deixar acabar. A gente tem no Brasil uma expectativa de até 2030 quase dobrar a nossa produção de cacau. Então, em áreas, a gente olha atualmente 480 quilos por hectare. Existe uma projeção de chegar em 1.000 quilos por hectare, com Mais do que melhoramentos, dobrar. E a mais do que ciência tá aí dobrar. para isso, né? A gente Pra está nos ajudar. conseguindo, tá aí para ajudar, a gente está conseguindo já plantar cacau em áreas que onde não plantavam, onde era impossível ter cacau. A gente está conseguindo chegar lá. Claro que exige um esforço tanto da iniciativa privada, do governo, incentivo fiscal, principalmente para esse pessoal que cria as mudas, né? Um aporte melhor, um crédito melhor para eles. Mas não vai acabar, tá? Não. São 3.000 anos, né? Que não acabe na nossa Não. geração, né? Pelo amor de Deus. Deixa acabar nas próximas, as nossas não, né? Para se ter um chocolate de boa ou excelente qualidade, o que precisa? Começa na fazenda, como eu falei, o produtor precisa ter um cuidado com o cacau, precisa colher no tempo certo, fermentar do modo correto, secar da forma correta, tá? Não acelerar os processos da natureza, tá? Então, a natureza, a gente tem que acompanhar a natureza, não acelerar isso. Então, o produtor fazer esse bom trabalho, esse produtor vai entregar uma amêndoa na indústria que vai beneficiar essa amêndoa, uma boa amêndoa, essa amêndoa é beneficiada e vai para a indústria, como a gente, que
tanto florestal lajeado como gramado, recebemos essa pasta de Essa, cacau. essa amêndoa, ela é toda aproveitada? Ela é tipo ralada? Ou não, parte dela? Como é Não, que é isso? casca a gente não aproveita, tá? É só o nibs, o interior dela, que é aproveitado, é feita uma pasta, que é essa aqui que é a base do chocolate. Mas aqui dentro do nosso cacau aqui, réplica, a gente remove essa casca, o que a gente vai enxergar? Um grão Polpa, dentro de uma polpa branca, né? Isto aí. Uma semente e uma polpa branca. Isso. Essa polpa branca, ela serve para quê? Para nada. Para fermentação. Para fermentação, alguma coisa a gente já está usando, o produtor está começando a usar isso para fazer um licor de cacau, algo assim, mas é algo ainda que tá, não é o ouro está lá na semente, tá? Mas precisa usar isso, porque é um volume de produção, fazer ração, fazer outras coisas, né? E daí, depois dessa fase, ele vai lá, fermenta, seca. Seca, Essa polpa branca é removida? é removida durante a fermentação, né? Tá. Eles já tiram ali na hora de descascar, na sombra, o pessoal senta lá, abre o fruto, tira manualmente, faz as Manualmente. montanhas. Manualmente, Eu graças a Deus. achei interessante que tu citou, porque todos os ramos do agro, basicamente, passam por esse mesmo ponto. A produção, no momento, está no sul da Bahia e Pará, né? Isso. Só que a gente tem diversos biomas no Brasil. E um que se procura muito preservar é o bioma da Amazônia. E daí, invariavelmente, o que acontece? A agricultura corre para o cerrado. E o cerrado está lá sempre para nos impulsionar, né? Sempre. Depois do Paulinelli, o cerrado se abriu como uma mãe para esse país. Então, começa com uma castanha de qualidade. Isto. O que mais? É castanha de qualidade, bem tratada, vai para a indústria beneficiadora, ela beneficia esse cacau. Existe um processo chamado torra. Então, se essa amêndoa foi bem tratada, essa torra tem que ser branda, para nós não perdermos o que tem de benefício para a saúde no cacau. Então, uma torra branda, é feita a massa e é mandado lá para a fábrica. É realmente muito parecido com o café. É. Porque a torra mais pesada no café, ela é usada justamente para café de má disfarçar qualidade. defeitos. Eu sempre costumo falar para as pessoas, né? Se todos nós aqui, cada um fizer um bolo de um sabor e a gente queimar todos, vão ficar todos iguais, né? Então, se tu tem um cacau de uma qualidade inferior, torra ele, né? E Padronizou bota no tudo, bolo comum lá. bota no bolo comum, tá? Gente, eu pude experimentar isso aqui, que é a polpa do cacau, né? Isso aqui sim, 100% cacau. 100% cacau, massa de E cacau. eu achei muito interessante porque o cheiro é fortíssimo. É como se tu entrasse numa loja de cacau, de chocolate, e vem aquele cheiro. O aroma O aroma é chocolate. incrível. Só que daí no momento que tu prova, porque esse cheiro te remete ao doce. Só que isso aqui eu imagino que que seja muito próximo do que os imperadores incas lá consumiam. E o açúcar, a história do açúcar é outro momento histórico, né? Deve ter entrado muito depois o açúcar Entrou no depois, chocolate. Aí quando os espanhóis vieram para cá, também eles não gostaram porque era muito amargo, tá? Alguns lá chegavam a dizer que era comida para porcos, então, pô, é muito amargo. E aí com a Revolução Industrial, bom, vamos fazer isso. Alguém conseguiu prensar essa amêndoa, que foi um holandês, Johan van Hatten, prensou essa amêndoa e ele conseguiu separar a parte sólida da parte gordurosa e criou um pó, que é o pó de cacau, que é usado nos bolos, nas tortas. E aí esse pó eles começaram a ficar mais fácil de misturar com a água, né? E antes disso, então, açúcar, como os espanhóis colonizavam outros lugares, tinha açúcar. Então eles introduziram açúcar no cacau para ficar um pouco mais doce. E daí ficou essa combinação genial do açúcar com o cacau. Nossa. E outro componente que eu preciso falar. A gente estava conversando antes do início da gravação que esse é um dos alimentos mais completos que existe na natureza. Aí a gente também gravou um programa sobre o leite, e o leite também é um alimento muito completo. Então tu imagina o que se forma em questão de qualidade nutricional quando tu mistura o cacau com o leite em pó de qualidade. O açúcar é para nos fazer feliz mesmo, mas também a energia tem o seu papel, né? Precisamos de energia. E isso aqui, o que é isso aqui, Jader? Porque eu já fiquei quando eu vi isso aqui, eu pensei, isso aqui são lascas de chocolate branco e eu quero comer. Mas não. É a manteiga de cacau. E me parece também muito apetitosa, não é? Essa não tem muito sabor, tá? Ela tem algumas funções no chocolate, mas não é conferir tanto a questão do sabor para o chocolate. Ela tem outras funções dentro da formulação. Mas como eu havia falado para vocês, então, alguém foi lá, conseguiu separar esse carinha aqui
nesses dois, a massa de cacau em gordura e pó, tá? Com isso ele fez esse pó que o pessoal misturava, tomava bebida e se popularizou, mas sobrou muito da Tá. manteiga de cacau. E alguém pensou, pô, esse negocinho aqui tá sobrando, vamos misturar nisso, né? E misturou de novo nisso e fez uma barra de chocolate. Então a manteiga voltou para aquela E formulação. aí que se faz a barra. Aí que se faz a barra. Então essa manteiga de cacau aqui, ela que dá cremosidade no chocolate. Quando a gente coloca na boca, ela tem um ponto, ela é uma gordura que a temperatura ambiente ela se torna sólida, né? Então isso que a indústria tem uma dificuldade muito grande, depois a gente até pode falar de outras gorduras, de imitar essa manteiga. Essa manteiga ela é quase impossível de ser imitada. Mas então quando tu coloca na boca um chocolate feito puro, somente com a gordura da manteiga de cacau e leite em pó, ele tem que derreter. Porque a manteiga de cacau, o ponto de fusão dela é em torno de 33, 35 graus. E aí, então, isso que vai fazer a gente Em contato com o nosso corpo, que vai derreter, Vai derreter. a gente vai sentir. Mas voltando então lá à nossa barra de chocolate, fizemos a nossa barra de chocolate, misturamos o pó, a manteiga, mas ela continuava sendo dura, tá? E o pessoal não gostava porque ela era dura, era dura. Mas aí na Suíça existia alguém lá chamado Henri Nestlé, que todo mundo sabe quem era, né? Que desenvolveu o leite em pó, que fez o leite condensado. E na quadra da fábrica dele tinha um chocolateiro, Daniel Peter, e ele pensou, pô, eu vou misturar esse leite em pó no meu chocolate. E misturou. Um leite em pó de qualidade altíssima. Altíssima. E aí fizeram uma barra, ficou melhor, ficou mais cremoso, né? Mas ainda não estava como o povo queria, né? O povo ainda reclamava, pô, tá duro, não tá que nem a gente quer, não é cremoso. E nem sabiam que existia o chocolate cremoso, mas né, queriam algo cremoso. E aí o acaso, a vida fez com que a gente chegasse no chocolate extremamente cremoso. Outro chocolateiro suíço, chamado Lindt, Meu favorito, disparado. ele tinha uma concha de chocolate, ele tinha duas paixões, ou três, não sei, mas tinha algumas paixões dele. Uma era fazer chocolate, e a outra era caça. E mulheres? Não, não sabemos. Não sabemos, mas uma coisa que a gente tem certeza é que a mulher dele era uma mulher que não era tão braba, tá? Porque ele pôde sair para caçar e ficou 2, 3 dias longe da fábrica dele. E ele, quando estava no meio da caçada, ele se lembrou, puxa vida, eu esqueci meu equipamento ligado. E a concha dele ficou trabalhando, aquela concha, né? Como a gente, até hoje é feita dessa forma. O que seria essa concha já? Concha é um equipamento Eu não grande consegui que visualizar. fica misturando, homogeneizando, batendo esse chocolate, tá? Tá, para bater e homogeneizar. Bater, homogeneizar, ela tira a umidade dos ingredientes, ela volatiza a acidez que tem nesse carinha Tá. aqui que tu sentiu, tá? perfeito. Ela faz o arredondamento, desenvolve aromas. E o Lindt, puxa, o que eu vou fazer agora? Voltou para a fábrica dele, o chocolate estava lá batendo, aí ele provou, estava extremamente cremoso, Incrível. tá? Incrível. Então, pô, ele descobriu essa técnica. Não sei quantos anos alguém demorou, né, para copiar ele, mas alguém foi lá e descobriu e a gente faz chocolate assim até hoje. Isso era que ano, mais ou menos? 1828, 77 ou 79, eu acho. E daí, em que momento se popularizou? A Revolução Industrial se popularizou, tá? Mas o grande salto que o chocolate deu, assim, foi durante a guerra, tá? Então, Primeira ou segunda? na Primeira Guerra, a gente fez o chocolate como uma ração para que os soldados comessem na hora da necessidade. Mas não deu certo, tá? Não deu certo porque o pessoal não esperava a hora da necessidade para Comia comer. tudo. Já Comia comia antes, tá? Já comia antes, tá? Então não deu muito certo, mas na Segunda Guerra a gente aprimorou. Fizemos um chocolate bem ruim, tá? Que era a ração D que os americanos faziam, tá? Que tinha chocolate ali. Então isso aí eles conseguiam, né? E depois disso, depois da guerra, então eles É, começaram a produzir em história larga escala. De vários alimentos. Não sei se E- vocês sabem, mas a Coca-Cola ficou popular na Segunda Guerra. Uhum, Também Nissin Miojo, na ração dos japoneses. né? Aquela facilidade, né? Largou a água, hidratou, tá pronto para se alimentar. Porque quando tu tá numa trincheira, tu não pode escolher muito, né? É por isso que eu sempre comento, e quem trabalha comigo sabe isso, tá? A questão da emoção do chocolate. De estar essa carga de emoção, dessa história. Quando a gente vai produzir um produto, claro que ele tem, às vezes é industrializado, porque é feito em mais escalas, mas é uma barrinha única. A gente está produzindo uma barrinha que alguém vai consumir, alguém vai lá, vai comprar, vai fazer um pedido de desculpa, um pedido de perdão, algo assim, né? Ninguém vai dar um chocolate, pô,
cara, eu odeio aquela pessoa, vou dar um chocolate. Não, né? A Não, é gente um quer, ato de é um ato carinho. de amor, é um ato de carinho, né? Então, a gente tem essa coisa de ter o brilho no olhar, de Me fazer com conta, amor. como é que é no Dia dos Namorados? O que que vem na tua mente, assim, ó, como itens presenteáveis? Para mim são flores, cartões e chocolates. Isso, Faz parte do imaginário da população, não faz? todo mundo, É né, um ato de carinho. Em Gramado ainda tem os cartões sim, com os bombons na capa, né, para te levar para os teus amigos, para tua esposa, para as tuas namoradas ou a namorada, né, nunca se sabe, mas Dia inclusive, dos Namorados, Dia vende-se dos mais Namorados. chocolate? Dia das Mães vende mais, tá? Dia das Mas Mães. Dia dos Namorados vendem bem. A gente até tinha um que a gente colocava lá um cartão ao meu único amor, mas não deu muito certo, porque algumas pessoas Não. estavam levando 5, 6, né? Aí deu briga, né? Mas vende, tá? Vende. Em Gramado, nosso período forte é o Natal. Páscoa vendemos muito, mas o Natal que é o carro-chefe. Natal vende mais do que Páscoa. Que interessante isso. Eu pensei que o carro forte de se vender chocolate era Páscoa. País todo sim, tá? Mas Gramado não. Gramado não. Gramado, Natal para nós é muito forte. Mas é que Gramado, eu acho que é impossível tu chegar em Gramado, a primeira compra é um chocolate. Não tem como sair de Gramado. Gente, eu sugiro muito que quem não conhece, Vá. vá até Gramado, porque é uma experiência única. E eu estava em Campos do Jordão, também por causa das novelas, era uma curiosidade que eu tinha. Como era Campos do Jordão? Porque sempre existiu esse comparativo, né? Campos do Jordão, Gramado. E hoje eu posso te dizer, porque eu vivenciei, eu amei Campos do Jordão, mas digamos que Gramado hoje está de 7-1, com tranquilidade. Que legal. A nossa cidade, ela é a capital nacional do chocolate artesanal. Então, o chocolate artesanal, feito da forma artesanal, nasceu em Gramado, que no Brasil nasceu em Gramado, e depois que foram para outros lugares, mas Gramado é a capital nacional do chocolate artesanal. E hoje, dentro do conglomerado de vocês, o que que pertence à Florestal? A Florestal tem a linha de barras aqui em Lajeado, que é Tá. fabricada aqui em Lajeado, algumas barras são fabricadas aqui em Lajeado, e em Gramado ela tem a marca Caracol, marca tradicional, 1982, produzindo chocolate. A Planalto, que é outra marca tradicional também de Gramado, pertence à Florestal, Uma das mais antigas, eu uma das acredito. mais antigas. E a marca Hollander também, que a gente fabrica em Gramado, que é vendida pela Florestal. Essa eu ainda não tive o prazer de conhecer, talvez durante a degustação. E, Gente, e muito bacana, assim, para quem é um cara apaixonado pelo chocolate, para alguém que, que defende o chocolate, que briga por essa cadeia, que corre atrás. A nossa empresa, até assim, um dia o nosso chefe, né, nosso seu disse uma frase que me marcou bastante, que ele não quer vender chocolate agora, tá? Ele não quer vender chocolate só hoje, ele quer vender chocolate durante um longo tempo, tá? Então isso me deixou muito animado, porque é sinal que ele preza pela qualidade, que a empresa preza pela qualidade. Com essa alta que a gente teve com o cacau, cara, é complicado a gente manter o negócio, porque assim, qual é o melhor chocolate? É o que agrada as pessoas, mas é o que deixa uma rentabilidade para todas as pessoas da cadeia, né? Senão até não porque adianta, já pô, meu chocolate é excelente, mas dá prejuízo. quando a gente Sim. fala em Florestal, a gente não está falando simplesmente de uma empresa de fundo de quintal, que eu também Não. respeito muito, mas são muitos empregos, né? São muitos empregos, são anos, é uma história, né? Uma história São muitas bacana. famílias sustentadas por um item que é considerado muitas vezes supérfluo, mas para a pessoa que está dependendo dessa cadeia para botar o arroz e o feijão em casa e, se Deus quiser, uma proteína animal, não é um item supérfluo. Não, Tu não. tem noção de quantos empregos a Florestal tem hoje? Deve ter próximo de 2.000, mas não tenho certeza desse número, mas uns 2.000 empregos. Não, só para a gente ter uma noção do tamanho da. É grande, Que foi uma área Uma- afetada pelas enchentes, né? muito afetado. Maior produtora de pirulito plano, né, da América. Então, é uma empresa grande. No Brasil, para ser chocolate, assim, o que precisa para ser chocolate? Ter 25% de sólidos de cacau, que é a soma desses três caras, da massa, da Tá. manteiga e do pó. Uhum. Isso são chocolates escuros. Tendo 25% de sólidos de cacau, é chocolate. Ok. O resto é o resto, a gente põe o que quiser, sabe? Não existe uma regra muito clara. Para ser chocolate branco tem que ter 20% desse carinha aqui, que é a manteiga de cacau. Tá? Então, como a gente tem essa abertura, é comum e é normal que as empresas utilizam outros tipos de gordura. Então, se lê o rótulo do chocolate, tem que dar uma analisada bem no rótulo. Se tiver manteiga de cacau e não tiver gordura vegetal, ele foi feito só com manteiga de cacau.
Então, nossos produtos, o chocolate, nenhum tem a base, tem outra gordura que não seja da manteiga de cacau, que é uma gordura muito mais cara que a gordura vegetal, mas ela é natural, né? Sim, porque E no momento que a exigência legal são 25% de itens de cacau, ainda sobra 75 para te explorar. Só que dentro desses 75, eu conheço chocolates que tem 70% de cacau. Admito que para mim já é um pouco pesado. Uns 50% já tá legal. é, Mas assim, aí tu vê que a diferença de qualidade entre os processos é muito alta, né? é muito alta porque é 70% de algo muito caro. A manteiga de cacau, nossa, ela subiu demais o preço, né? Então a gente precisa estar. E não tem como repassar tudo isso às vezes para o consumidor, né? Então a gente briga, luta, mas a qualidade se mantém sempre a mesma. Mas eu tenho certeza que se retirasse pelo menos o imposto dos alimentos já cairia bastante a É, questão do valor para o a gente consumidor é final, né? muito mal assistido, tá? Nossos impostos são muito caros. A gente teve uma pequena redução, pequena não, lá agora no chocolate artesanal de Gramado, na parte do ICM, tá? Vamos ver que impacto que isso vai dar para a cadeia. Mas é tudo muito caro, né? Tudo, né? E a gente produz na Bahia, traz para o sul, né? Tem toda essa Toda questão uma questão logística. logística, né? Sim, De onera produção. bastante. Onera. O dólar alto é melhor para o produtor exportar do que vender para o mercado nacional. Gente, preciso falar sobre isso agora que tu falou sobre exportar. Preciso mostrar para vocês. Pega essas duas capinhas aqui, ó. Que coisa mais linda. É a fauna e a flora do Brasil. Olha a beleza dessas caixas. Deixa eu ver qual é a marca. Essa aqui é da Planalto. É um chocolate aqui, ó, provavelmente para exportação, porque ele tá escrito em inglês, Brazilian Dark, tarará, tarará, tarará. Tem uma arara azul. Essa aqui tem uma ararinha amarela. É a fauna e a flora do Brasil estampados na capa de uma barra de chocolate. Tá incrível esse trabalho. Parabéns, Jader. Tu tá envolvido nisso, né? Até o pescoço. Com certeza. Esse chocolate a Imagino gente que sim. exporta, mas tem nas nossas lojas também para vender esse chocolate. Esse é um 71%, então ali são 71% de sólidos de cacau, tá? Disso aqui e do pozinho. Mas isso aqui, Jader, isso O aqui. pozinho também é outra coisa bem legal, tá? O pozinho, ele é um produto resultante da prensa daquele. Então esse pó, ele já sofreu uma ação mecânica muito pesada. Tá, Aqui já não tem tanta coisa que é benéfica para a saúde, tá? Tá. Tem, mas não é muito. Então a gente também não utiliza esse pó. tá. Poderia utilizar porque é mais barato, mas não utilizamos em nossa Ó, formulação. por isso que é bom assistir o Agrobar, porque aqui a gente fala verdades. O pozinho não tá no chocolate da Planalto. É E nem nos liberado. outros Pode usar, Não, mas não tem usa. efeitos negativos, mas pode ser melhor, né? E isso aqui é outro comentário que eu quero fazer, são muitos comentários. Isso aqui não é só alimento. Isso aqui também é usado na indústria da estética, que para as mulheres é muito importante. Quem nunca? Barrinha De de manteiga de cacau. manteiga de cacau no verão. Então não tá só no alimento. O cacau tá em toda a cadeia. Pessoal, eu vou chamar um intervalinho agora, então a gente vai fazer uma degustação e em breve retomamos com mais sobre o cacau. Agrobar! Então, pessoal, depois do intervalo mais curto da história do Agrobar, porque os assuntos de intervalo são muito interessantes e surgem muitas perguntas da nossa equipe. Então, aproveitando aqui todo o conhecimento do Jader, que levantou às 3 da manhã para estar aqui com a gente, saiu de casa às 4 da manhã, e então a gente vai te tirar o couro, meu amigo. Maravilha. Me diga uma coisa, a nossa equipe quer saber as diferenças. Agora apareceu até o chocolate rubi. Gente, olha a gracinha disso aqui, tá? Isso aqui não vai corante. Isso aqui é a cor. Ele vai explicar tudo detalhadamente para você, só que isso aqui é a cor do próprio cacau. Um cacau supostamente com um problema se tornou essa coisa mais linda aqui, que é o chocolate rubi. Outra pergunta que a gente tem para você. O chocolate branco, ele existe ou ele não existe? Bom, vamos lá. Primeiro, quando me perguntam qual o melhor chocolate, eu sempre digo, o melhor é aquele que te agrada. Cada pessoa tem seu favorito, tem sua predileção. Nós temos 4 tipos de chocolate. Branco, então começa por aí, branco é chocolate, tá? Porque a lei diz que se tiver 20% de sólidos de cacau, é chocolate, então é chocolate. O chocolate branco é um chocolate mais doce, mais cremoso, que nos fornece energia, bastante energia. Então, o chocolate branco é Apreciamos muito. é muito bom, tá? Mais calórico. Mais calórico. Aí vem chocolate ao leite, que ele tem, então,
massa de cacau, manteiga de cacau, açúcar, leite em pó e os emulsificantes. E no chocolate mais cremoso, também é doce. Esse é o queridinho do Brasil. Então, é o que a gente mais vende, o Igual chocolate ao leite. Depois disso são os chocolates intensos. Algumas pessoas não gostam do termo amargo, mas é os chocolates amargos ou intensos, que partem de 50% de sólidos de cacau, 48, 50% de sólidos de cacau. Então esses têm um sabor mais encorpado, eles destacam mais o sabor do cacau, são mais fortes, são mais intensos, não são tão doces. Esse seria talvez o mais saudável. É o mais saudável. Tudo que tem de benéfico no chocolate é o que confere a cor do chocolate. Então, quanto mais escuro for o chocolate, mais saudável ele é. Então, claro, leiam sempre a lista de ingredientes e ver se lá não tem gordura que não seja da manteiga de cacau. Mas quanto mais escuro, mais benéfico ele é. Os flavonoides, os taninos que conferem essa cor ao chocolate vão deixar ele escuro. Então, quanto mais escuro, a indústria hoje já indica para a gente o percentual de cacau. Esse aqui, por exemplo, é 80% de cacau. Então, 80% aqui são sólidos de cacau. Então, esse aqui é benéfico para a saúde. Então, durante muitos anos, tivemos 3 tipos de chocolate, ao leite branco e os intensos. E de uns anos para cá, surgiu o chocolate Rubi, Tá aqui. Esse Nossa, daqui. que é este daqui. Esse chocolate é feito de uma amêndoa que ela é naturalmente dessa cor. Então, dentro desse carinha aqui não tem nenhum corante, não tem nenhum aromatizante, algo assim. Ele é frutado e naturalmente rosa. Então, é um cacau, é uma planta específica, que inclusive se desenvolve aqui no Brasil. Dessa planta é tirada essa semente que produz somente esse tipo de chocolate. Então, já está sendo considerado o 4º tipo de chocolate. Ele é, digamos assim, o sexy dos chocolates. Ele já vem com uma roupagem interessante. Podemos Bem ver aqui. gostoso. Gostoso? Gostou? Eu achei ele um pouco mais ácido do que o normal. Ele é mais ácido, mais frutado. Do que o costume, né? Isso. Porque ele parece uma base de chocolate branco. E o chocolate branco, para nós, ele é bem doce, bem suave. Quando vai degustar, a gente já tem na mente, né? A gente põe no branco, então tem o branco com algum corante aqui, a gente tenta sentir o sabor do branco, né? Isso às vezes dificulta. Não é o branco. Não é o branco, é outro tipo de chocolate. Jader, e Gorduras. Tu falou em gorduras alternativas. O que acabam usando e misturando que são gorduras alternativas que tu comentou? Isso é a indústria, então. A indústria, para que a gente conseguisse trabalhar com gorduras, não daria para fazer um chocolate líquido, né? Pô, temos essa barrinha líquida aqui para vender, né? O transporte ia ser difícil. Então a indústria precisou modificar algumas gorduras para que elas ficassem sólidas. Então, existe no Brasil algumas pessoas que dizem que essa gordura é colocada no chocolate para, como a gente é um país tropical, um país quente, que esse chocolate fique lá na prateleira por mais tempo e não derreta, tá? mas hoje a gente pode chamar de um dia quente aqui no norte do Rio Grande do Sul e Não derreteu. tá intacto. É. Então, acho que essa colocação não procede, concorda? Concordo. E aí, se Porque nem ele o tá. calor conseguiu derreter a gordura, nosso organismo também terá dificuldade para derreter essa gordura. Então, por isso que alguns chocolates a gente come, a gente sente que ele desce ceroso, que a gente tem dificuldade, a gente fica com ele ali muito tempo, na boca muito tempo, revirando, revirando. Então, isso não é um chocolate de boa qualidade, foi feito com uma gordura. Como a lei do Brasil, ela permite que se use essa gordura, existem as gorduras que são equivalentes à manteiga de cacau. Então, elas podem ser usadas juntamente com a manteiga de cacau, que é o que as grandes indústrias fazem, um percentual de manteiga de cacau e o percentual dessa gordura, trabalha muito bem e tem a substituta. A substituta ela pode substituir 100% da gordura da manteiga de cacau. Pode ser chocolate? Sim, pode ser chocolate. Aí ela não pode ser usada com a massa de cacau, usada com o pozinho de cacau aqui, que Certo. tendo 25%, vai continuar sendo chocolate. Existe também no chocolate, Mas os tipos que tipo de gordura? são fracionadas, gordura de palma, gordura... Isso, de Isso, palma. basicamente palma, assim, Palma. doce de chocolate, dessas gorduras. É que o brasileiro não é muito familiarizado com a gordura de palma, porque aqui a gente não consome ela muito in natura, mas ela tá dentro de tudo, né? Tudo. E acho que é a gordura mais consumida no mundo, Não sei. na China. Se consome muito óleo de palma, óleo de amendoim. É muito Acho que consumido. é uma das maiores. E ela barateia a fórmula, tá? Então tudo, às vezes é usado para baratear a fórmula e o Não, consumo. não tá ligado à qualidade, tá ligado a baixar preço. Tirando a questão de que ela, claro, ela conserva o chocolate por mais tempo na prateleira, o chocolate resiste um pouco mais ao calor, né?
pode-se usar isso como um argumento, mas realmente é questão de custos, né? De custos, ou talvez não tenha cacau suficiente para se fazer, né? Mas então se usa essas gorduras para redução de custos. Não, e também a gente tem que pensar um pouco que o acesso das pessoas ao produto é importante. Então, muitas vezes, o que é Baratear é importante. baratear, porque para mais pessoas terem acesso, então não necessariamente daria para julgar como uma coisa ruim, mas talvez para os nossos parâmetros pessoais, porque como a gente conversou aqui anteriormente, 25% de presença do cacau dentro da barra é considerado um chocolate, não um doce. Mas no teu critério, como chocólatra, 25% é o suficiente, sendo que 75% pode ser outras gorduras, açúcar. Eu gosto de chocolate, gosto muito do ao leite, mas eu gosto de chocolate um pouquinho mais amargo também. Então, no teu paladar, Tipo assim, se for fazer um mousse, alguma coisa com chocolate, eu gosto desse mais amargo. Um sorvete, mais amargo. então talvez para o Cristiano, esse chocolate com 25% de presença de cacau já deixa a desejar. Mas como a gente conversou, o chocolate está aqui também para nos fazer feliz, né? Então, se o povo gosta do setentão de gordura, e tá valendo também. E se o povo gosta, É, quem produz no mundo? isso assim. Então, só essa parte do povo gosta, tá? O que acontece? É como o vinho. Eu não conheço muito bem o vinho, mas eu, né, fui criado com vinho de garrafão, tava ótimo. Depois fui apresentado a um vinho melhor. Cara, eu já comecei a achar que o vinho de garrafão já não era mais tudo aquilo, né? O chocolate é a mesma coisa. A nossa produção, até um tempo atrás, 8% eram os mais intensos. Hoje já são 20%. Porque as pessoas, ao momento que elas vão comendo um chocolate de uma qualidade inferior, quando elas são apresentadas um chocolate de uma qualidade superior, Não quer voltar. ela não quer voltar. Ela E não a gente volta. vai desenvolvendo o paladar, A gente né? vai desenvolvendo o paladar, então a gente vai, né? A nossa região, a gente foi criado muita rapadura, né? Então, pô, a gente comeu uma rapadura, já estamos migrando para o chocolate. Não que a rapadura não seja boa, é ótima também, tá? Mas a gente vai migrando, então a gente vai aperfeiçoando nossos gostos, nosso paladar, e a tendência é que a gente chegue sempre no chocolate melhor. Existe, tramitando agora no Senado, algumas leis que querem aumentar o percentual de cacau no chocolate. Alguns querem passar para 27, outros querem passar para 32. E quando me perguntam isso, eu fico sempre em dúvida, tá? Eu acho que isso deveria ser de cada empresa. Desde que está bem escritinho aqui no rótulo, que o consumidor saiba o que ele está consumindo, a gente compra o que quer. Mas, voltando aqui à questão da produção, quais são os produtores no mundo? Brasil, Isso. quem mais? O cacau, o Brasil foi durante muito tempo o segundo maior produtor de cacau do mundo, tá? Então tivemos, no final da década de 80, a vassoura de bruxa, um fungo que foi introduzido na nossa lavoura cacaueira, de forma voluntária, e aí acabou com a lavoura, e o Brasil perdeu esse posto. Então o cacau, ele nasce na região da linha do Equador, é tropical, não existe... Algumas pessoas, meu chocolate é bom porque o cacau é belga. Não existe cacau na Suíça, não existe cacau na Bélgica ainda, tá? Talvez no futuro possa existir, mas não existe. É na linha do Equador que se planta cacau. Os maiores produtores estão na África, Costa do Marfim, Gana, depois talvez Equador, Indonésia. O Brasil, sexto, sétimo maior produtor de cacau. Estamos retomando. Eu achei que o Brasil estaria num patamar maior, entre segundo... Calma, Cristiano, estamos chegando no terceiro. encerrado. Mas para te ver o impacto que teve a perda na década de 80 do cacau, Com certeza que seríamos repercute até hoje. Com certeza seríamos o primeiro, tá? Porque isso que eu falo, o agro, ele se desenvolve, ele corre atrás, ele busca, ele tá batalhando. Então, cara, a gente saiu praticamente do zero. Bom, 80 para agora não são tantos anos, né? Uma Não. planta de cacau demora 3 anos para começar a dar fruto, atinge seu pico com 5 anos, mas dura 100, tá? Mas precisa renovar a lavoura. Então, é pouco tempo e a gente já conseguiu atingir um patamar legal, né? Então, a tendência é que a gente vá buscar, e eu acredito muito que a gente vai conseguir, porque parte de pastagem, a gente está começando também a plantar cacau, cerrado, lá na floresta a gente não precisa devastar, vai lá e planta no meio, lá. Então, vamos... Não, e quem diria que o Brasil ultrapassaria os Estados Unidos na produção de soja? Depois que isso aconteceu, meu amigo, o que sobrou para eles? O milho, por enquanto. Então o Brasil vem aí. Bom, então esses são os países que produzem cacau. Produzem E quais cacau. são os maiores produtores de chocolate? Que muitas vezes, que nem tu mesmo comentou, às vezes o país não tem um pé de cacau,
nós é um grande produtor de chocolate. O Brasil tem a cadeia toda dentro do nosso território, da plantação, a moagem e a fabricação do chocolate. Então, graças a Deus, a gente consegue fazer tudo aqui dentro, tá? E ainda exportamos alguma coisa de cacau. Então, o Brasil é um grande produtor, Estados Unidos, Inglaterra produz bastante, tá? Não, Bastante. consumidor. Consumidor? Não, produtor. Produtor. Produtor do chocolate, isso. Produtor é isso, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, esses países produzem muito, Suíça, tá? Eles produzem bastante. Países com alto poder aquisitivo. Né? Alto poder aquisitivo, né? Porque é uma E iguaria. processos muitas vezes Isto, impecáveis, né? processos, questão que tu falou lá, a questão agrícola é uma coisa, a questão industrial é outra. Então, hoje a gente já tem excelentes indústrias que fazem equipamentos para a produção de chocolate no Brasil, mas as grandes indústrias são alemãs, são inglesas, né? Então, aí que vem as grandes produtoras de equipamentos, né? Então, eles detêm esse conhecimento e produzem muito mesmo. Como o caso da Alemanha. A Alemanha produz, eu acho que boa parte das cápsulas para cafeteiras consumidas no mundo e não é que não tenha um pé de café, não tem um grão de café no território. Então, Interessante, dá né? para O agregar cara um valor interessante consegue aí na cadeia. comprar a mercadoria em outro país, trazer para o seu país, transformar em outro produto, agregar valor e voltar a exportar Isso. esse produto. E, bom, falamos em produtores de cacau, produtores de chocolate. Agora, onde se mais consome chocolate? Geralmente nos países com poder aquisitivo maior e onde tem uma temperatura mais fria, né? Então, Alemanha, Itália, França, esses países em torno de 8, 9 quilos per capita por ano de consumo de chocolate. Brasil, não sei qual posição que a gente está, mas são 3,9 quilos de chocolate ano por pessoa. Quase 4. Quase Metade. 4. Então temos muito a crescer, tá? Tem um mercado aí, a gente tem enorme para evoluir, né? Que bom. E a gente já comentou sobre a Estônia. A Estônia é o maior consumidor. Ninguém Eu jamais não- chutaria a Estônia. Não chutaria isso. Per E eles têm capita. produção de cacau, eu garanto que eles não têm, Não. mais frio, né? Não, eles E produção de chocolate, será que a Estônia tem? não tenho conhecimento se tem, mas devem ir ali, tudo muito próximo, né? Compram dos vizinhos e consomem, Nossa, que consomem muito, delícia. tá? Então, E quais se são... torna um hábito para eles, né? Comer chocolate. Para nós, ainda a gente tem esse hábito de todo dia comer um chocolate, mas as pessoas têm, né? Vamos lá comer um chocolatinho. Então, o chocolate faz parte da vida, né? Faz, da vida boa. Da ótima vida, né? Se nós temos toda a cadeia, o que nos impede de aumentar a exportação de chocolate? Logística. A gente exporta, tá? A nossa empresa exporta, mas questão de logística, de competir com esse pessoal que tem questões tributárias melhores, questões, né, apoio governamental melhor. A gente tem essa dificuldade, né, o nosso produto é tão bom quanto os outros. A questão de logística é uma coisa que impacta tudo no Brasil, tudo, porque por ser um país continental, né? Então trazer matéria-prima lá do norte, vir até o sul, como tu mesmo comentou. Depois, Beneficia, volta para o norte. isso aí, então isso aí já tem um problema. E, cara, nós não temos portos, nós não temos estrada, tudo falta. E outros países têm isso aí muito bem organizado, então o custo é muito menor para se transportar, para levar. Não, E a isso gente é perde fato, né? muito Olha o campo tamanho aí. da Questão costa da do logística. Brasil, olha os portos que a gente tem, né? Incrível. Então, A questão todo da mundo sofre. A logística, gente mas produz soja, acho que no norte e vem trazer aqui em Paranaguá para Não, agora até sai lá por Sai, cima. é complicado. Mas e tem outra questão, que além da questão da infraestrutura do país, que a gente bate muito, porque todo o agro esbarra nessa situação. Todo o negócio no Brasil tem um sócio, que se chama governo. Sim, isso é uma Então, coisa bem aí complicada, também, né? né? A tributação, né? A tributação. E incentivos, tá? Eu vejo assim que o governo, ao invés de o governo se preocupar quanto que eu estou colocando de percentual de uma coisa que nem ele vai conseguir medir se eu estou colocando certo, tá? Porque não tem um laboratório que vai detectar isso, então vai ficar na idoneidade de cada fabricante. Se preocupar com isso, de ter linhas de créditos melhores para o produtor, para o cara que faz a muda, para quem vende,
para ter uma indústria moageira brasileira, genuinamente brasileira, que venda para brasileiros, porque hoje são grandes indústrias que dominam esse mercado. Com alguns É moído incentivos, aqui, mas é uma indústria multinacional, de fora. de fora, né? E isso tudo Prestam um passa, excelente trabalho, mas são de fora, né? Então, passa assim, pela conscientização das pessoas, porque no momento que tu bota diversos entraves para te fazer logística num país, dando para tudo a desculpa da Amazônia e dos povos indígenas, para tudo é a mesma desculpa. O que que tu trava? Tu trava desenvolvimento, tu trava empregos, tu trava muita coisa. E daí, enquanto a população do Brasil vê os nossos produtos com timidez, com certa ignorância, não existe orgulho da produção nacional. Agora tu vai falar com o suíço lá, o que que ele pensa da produção de chocolate da casa dele, o cara Tem o maior orgulho. extrapola de orgulho, enquanto aqui a gente está sempre esbarrando nessas questões. Eu não sei, mas aonde que veio esse cacau? Pode ter certeza que se a gente está exportando esse cacau, ele vem de uma região reconhecida, provavelmente certificada, que onde não tem corresponde trabalho escravo, escravo, trabalho trabalho infantil. infantil, que é outra coisa também, assim, que eu vendo as fazendas, vendo assim, a nossa produção de cacau são pequenas fazendas, a gente não tem grandes fazendas Você produtoras de visita cacau. essas produções? Sim, eu passeio, assim, de final de ano, é visitar a fazenda de cacau, Tudo ligado ao chocolate. tudo ligado ao chocolate. Então essas fazendas são pequenas fazendas, pequenos agricultores que produzem o cacau. E é normal. Eu sou um porto-alegrense, mas minha família sempre morou em Gramado. É interior, a gente ia para lá 5, 6, 7, 8 anos. A gente ajudava em alguma coisa, alguma lida campeira, né? Então é normal que às vezes uma criança vá lá e tire um pé. E às Não, e vezes não cai pedaço de ninguém. não, e às vezes a gente acha isso como, sabe? Então tem que ter um pouco assim de. Claro, eu sou extremamente contra trabalho infantil, não é isso o caso, Mas né? um Mas discernimento do que é o que é o correto, um aprendizado o e aprendizado, né? Para a pessoa ter o amor, para a pessoa ter alguns. Por isso que a importância da cadeia tá toda bem centrada. Alguns produtores de cacau, eles são levados para salão de chocolate em Paris, em outros lugares, para eles entenderem o glamour que é o chocolate. Para entender que eles fazem parte de uma cadeia. Por que Não, e que, de uma cadeira por que eu importantíssima. tenho que cuidar desse fruto? Por que eu tenho que ter esse amor, né? E no momento que tu disse, eu imaginei que eram pequenas propriedades, porque no momento que tu coloca que o cacau não tem uma colheita Mecanização. mecanizada, Hum. por que que isso acontece? Porque o Jader colocou, os frutos amadurecem em momentos diferentes. Então não tem como uma máquina, isso baixaria muito a qualidade. Uma máquina Colher passar e tudo de uma colher tudo vez. ao mesmo tempo. Tu tem que retirar o fruto do ponto certo. Então, é olho e mão, né? Conhecimento. Escolhendo conhecimento, um por um. Então, quem que se submete ao trabalho do campo hoje? O cara que tem amor, o cara que está lá para manter a propriedade dele. Então, não adianta se iludir que E a mão de o obra está agro é um cara. malvadão, né? Tá, cara. Então, são as famílias que fazem, Que que trabalham e botam a mão na massa, né? E daí hoje eu garanto que tu vai visitar as pequenas produções e tu vai ver que o cara, para ele ficar no campo, ele demanda o postezinho lá com a internet sendo emitida. Ninguém mais quer ficar longe da tecnologia. Não. Então, quem acaba ficando no campo é a família, o dono do negócio, o cara mesmo faz a coleta, a colheita, os primeiros trâmites necessários da produção, porque a maioria das pessoas quer ficar nos grandes centros urbanos, né? Então, mão de obra Tem uma cara. mão de obra cara, escassa, como em qualquer negócio, e tem ainda que morar no campo, que é o que tu disse que Que é muitos não onde querem pega. mais. É, Querem a comodidade da cidade. isso, essa mão de obra, lá onde eu trabalho, quando alguém vai visitar a indústria, eu sempre tenho isso de apresentar as pessoas. Cara, para mim são as pessoas. Por mais que eu entenda, assim, ninguém entende tudo de chocolate, o chocolate está todo dia se mudando, mas por mais que eu entenda, que eu procure conhecimento do chocolate, que eu estude, eu sempre vejo que eu preciso conhecer mais as pessoas. Cara, se tu não conhece pessoa, não adianta, nada vai dar certo. Então, vai alguém lá, eu sempre apresento, cara, esse aqui está trabalhando há 30 anos com nós, esse aqui 25. Então, na nossa indústria, o tempo de casa é 10 anos, É pouco. é pouco. Não, em A última maioria vai e análise, fica, não quem sei se é para resolve comer os teus chocolate, problemas- né, ou para... Aproveitar, né? Quem resolve os teus problemas são as pessoas. São as pessoas, a gente pode ter o melhor equipamento, mas assim, são as pessoas que vão fazer a coisa acontecer, né?
e fazendo a coisa acontecer. Você lá, quem que resolve? Eu quero misturar chocolate com amendoim. Esse vai com pistache. Quem é que bola essas receitas? Assim, lá em Gramado, como a produção é mais artesanal, então, graças a Deus, a gente tem essa facilidade de mudança, tá? Então, a gente não é atrelado a muita coisa não, tá? Então, assim, o time de marketing, cara, agora a gente acha que tem que fazer o chocolate com banana e abacaxi e mel. E E pistache? pistache, vamos testar. Sabe, alguém tem uma ideia bacana, vamos testar. A produção, o pessoal é liberado a testar, tá? A fazer. Tem algumas pessoas que lá na linha, em alguns dias específicos por mês, eu libero eles algum momento para eles só treinar. Para eles desenharem, porque a gente faz muito trabalho de desenhar na mão, então eles ficam treinando, desenvolvendo, fazendo alguma coisa. Mas isso é uma coisa legal, né? Então ali ter essa Então, diferentes liberdade. sabores sai aí. Sai aí saem as misturas. A maioria sai por acaso, muitas vezes, como toda gastronomia, né? Ah, misturou, bom, mas não era, mas deu certo, vamos replicar e vamos continuar, Mas né? existem grandes ondas e eu vi que Gramado está muito bem adaptado. Eu tive lá faz o quê? Uns 3 meses e as lojinhas estão inundadas de chocolate com pistache. Sim. Eu adoro, então não posso falar nada, É. mas foi rápido, né, a Muito adequação. rápido, muito Eu rápido. acho que antes do pistache, não sei, a minha sensação, framboesa, era tudo com framboesa. Agora, Então tudo tem com essas modas Amêndoas também. tem. Depende do alimento que está em voga, né? Que o mercado está pedindo, a gente vai e faz, né? Faz acontecer. Tem que Esses dias aproveitar a provei onda, né? um. A gente sempre fala assim, a gente tem que aproveitar a safra, né? Isso, o que A as safra. pessoas querem consumir, não é? Agora o cara quer comer um Papai Noelzinho. Isso aí. Mas eu queria fazer uma barra. Não, mas o cara quer um Papai Noel. Então é o Papai Noel que a gente vai fazer. Então tem que ter o Papai Noel. A escolha final Essa parte é do do cliente. comercial é importante, né? Eu, particularmente, não me envolvo com nada que tenha custo, com nada de comercial, para que não, na minha cabeça não fique atrelado a preço, tá? Vai ver Claro. qualidade, sabor. Cara, o preço quem vê é o cara lá da contabilidade, tá? Não, e a gente Eu- apresentou o Jader, mas o assunto é tão vasto que a gente nem se ateve à tua formação profissional, porque tu é um chocolatier, logo tu gosta da lida, né, do desenvolvimento de produto, eu Eu imagino. gosto de estar com a mão na massa, tá? Esse Fala que- mais para nós sobre isso. Bom, então me formei em ciências contábeis, fui trabalhar no poder público, mas detestei, tá? Peguei uma depressão enorme. Era concursado, tá? Tinha um salário legal, mas não era feliz, tá? Foi viver teu sonho. E aí peguei férias um mês, né? Aí fui trabalhar com um amigo meu, cara, me dá uma ajuda, me dá uma consultoria aqui na parte. Cara, eu fui picado pela mosquinha do chocolate e fiquei ali. E aí depois surgiu em Canela uma faculdade de chocolataria. Então a primeira turma, eu tive a honra de participar da primeira turma de chocolatier. Fiz durante alguns anos essa faculdade de chocolataria. E estou aí há 25 anos. E não consegue se imaginar fazendo outra coisa, eu garanto. Às vezes eu penso, sabe? Às vezes eu paro e penso. A gente sempre pensa sobre a vida, Claro. né? Aquelas coisas assim, ah, será que eu não teria sido um excelente padeiro, né? Será que eu não teria feito o melhor pão do mundo, né? Mas eu sou feliz com o que eu faço, tá? Então, Poderia, assim, poderia. cara, é o que eu gosto de fazer, é o que eu, sabe, adoro chocolate, adoro ver, sabe assim? Porque pra mim não é uma barra de chocolate, sabe? É algo que tá aqui, então é minha vida, tá? Minha vida é A o gente chocolate. empenha os nossos esforços quando a gente tem amor por aquilo, né? Eu sempre penso assim, a gente tem que se encontrar, tá? A gente tem que. Essa questão do teu amor, porque nem tudo é dinheiro, tá? Não, É porque é importante, uma assim, composição de renda, e é né? uma loucura a gente pensar que a gente não trabalha por dinheiro. Claro que trabalhamos por dinheiro, mas, cara, se tu é feliz no que tu faz, velho, nada é ruim, né? A gente Não. Consegue Acordar hoje às qualidade 3 de horas da tempo. manhã pra vir falar sobre chocolate, mesmo eu sendo alguém tímido, cara, pra mim é uma alegria. Porque, Para cara, nós é o também. que eu quero, Estamos assim, eu quero muito que as felizes. pessoas conheçam o chocolate, que as pessoas saibam. 3 mil anos de história, a pessoa tem que saber, a população toda tem que conhecer. Meu sonho é que cada mesa tenha uma barrinha de chocolate. Essa é a sensação que a gente tem, né, Cristiano? As pessoas têm que saber, as pessoas têm que saber o que que é o agro, como é que funciona, Da onde é o que 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 vem? é, o que que não é. Senão a gente cria algumas crenças limitantes, né? O Exato. agro é malvadão, né? O Então já dá cacau para vai dizer acabar com a Mata que Atlântica. cacau é agro. Cacau é agro, com certeza. Então, um brinde ao chocolate, ao cacau e toda essa cadeia maravilhosa. Já. Hoje Valeu. harmonizando com vinho. Isso aí. Então, nosso muito obrigado aos patrocinadores, a Jato, a Bayer, a Pioneer Sementes, Tulipas Joias Passo Fundo e os apoiadores, né?
Agrocerati, Produtécnica, Save Farm, a Coopert de biológicos e a Produza Passo Fundo, Marau E e Casca. Casca. Nosso muito obrigado. Muito obrigada. Jader, mais uma vez, um brinde a ti. Obrigado. Mais novo amigo do Agrobar. Maravilha. Agrobar